hoje nós vamos falar sobre o medo, de falar um pouco, né? O medo que aterroriza uma, uma grande parte da população e muitas vezes de forma assim gritante, né, que atrapalha muito a vida de cada um. Eu vou ter que tomar água durante a aula, porque eu ainda estou me recuperando, minha garganta ainda está pegando um pouquinho, mas enfim. Essa é a penúltima aula do ano, falei aqui no comecinho. Ano que vem, na próxima terça-feira, vou fazer um encerramento desse ano. E aí nós vamos, agora durante o mês de dezembro, vamos finalizar nosso plano para 2004, 2024. E aí a gente vai depois passar para vocês como que vai funcionar. Bom, então vamos pensar, qual é a importância de falar em público, né? A comunicação, como eu falei aqui no começo, ela é uma necessidade básica, todo mundo se comunica e nasce com essa habilidade. Mas ela é uma habilidade que tem que ser desenvolvida. Se você não desenvolve, você acaba usando aquela comunicação que você aprendeu quando era criança. E muitas vezes aquela comunicação ela não vai trazer a qualidade que você precisa, né, para alcançar os objetivos que você necessita. E então, é, acaba que a comunicação ela acaba sendo um grande obstáculo no desenvolvimento da pessoa, no sucesso que a pessoa quer alcançar, porque ela não sabe, não consegue se apresentar com qualidade, não consegue ter segurança para manter, né, a sua fala, para defender os seus argumentos, às vezes não consegue montar o seu raciocínio, estruturar o seu pensamento para poder passar essa mensagem. E a comunicação é tão complexa, envolve tantas coisas, a gente nem se dá conta. E aí, o que acontece é que, na maioria das vezes, as pessoas simplesmente se calam, né? Deixam de se posicionar, de passar, e o medo vai tomando conta e aquilo vai ficando cada vez maior. Então, a importância de falar em público é que quando você começa a se expor, começa a defender as suas ideias perante outras pessoas, né? O público junto com outras pessoas, você começa a se posicionar, você começa a ganhar autoridade sobre o assunto que você fala. E isso vai te dando credibilidade, você acaba conseguindo as melhores oportunidades, acaba atraindo clientes para o seu negócio. Então, conseguir se expor publicamente, né? Conseguir falar e conseguir manter ali o seu raciocínio, defender as suas ideias, é extremamente importante, porque é algo que é muito valorizado, né? Mas, infelizmente, nem todo mundo consegue fazer isso com qualidade. Então, veja, o que é o falar em público? É você, né? Você se comunicar, você transmitir a sua mensagem através da sua voz perante outras pessoas. Então, quando a gente fala em comunicação, a gente fala na troca de mensagens, né? Você vai trocar essa mensagem, você vai ali, é como um grande trânsito, é o ir e vir da informação, o trânsito, ir e vir dos carros. Você quer chegar a um destino. A comunicação é o ir e vir das mensagens para você também chegar em um destino, você conseguir alcançar um objetivo, você atingir um propósito, certo? Então, quando você fala em falar em público, você vai fazer essa comunicação, só que usando todo o seu poder, né, de voz, toda a sua voz para falar em público. Só que não é só a voz. Falar em público ele envolve todo o nosso corpo, porque tudo em nós comunica. A gente falou já aqui muitas vezes sobre isso. Tem uma aula que está lá, acho que é a aula 16, está no YouTube, que é falar em público, então explica todo o funcionamento. Mas hoje a gente vai falar sobre o medo, né? Então, eu retomando um pouquinho o que é a comunicação e onde que está o falar em público dentro da comunicação. Então, a comunicação, ela é um desafio constante, né? Todos os dias a gente pratica a comunicação. A todo momento a gente está se comunicando, mesmo sem querer.
O tempo todo a gente está querendo entender o outro e tentando se fazer entendido. Então, falar em público é apenas mais uma ferramenta para você se comunicar. Mas o tempo todo você está se comunicando. E quando você vai falar em público, você não vai só passar a sua mensagem através da fala. A gente já falou aqui que só 7% da nossa mensagem é entendida através da fala. Não é que a fala não seja importante, é porque tudo em nós comunica. Então, quando a gente vai transmitir a mensagem, 7% é entendida pelo outro. A gente não controla como o outro está entendendo, né? Ele vai entender através da fala, mas ele também vai fazer a leitura do todo, como que eu falei, qual foi o meu tom de voz, a postura que eu usei, né? Então, toda essa leitura vai interferir no entendimento da mensagem. Então, o tempo todo, a gente está passando, né, por essa situação. A gente está se comunicando. Então, se a gente se comunica o tempo todo, por que que falar em público é algo que aterroriza tanto as pessoas? Por que que as pessoas têm tanto medo? Porque a gente já faz isso. As pessoas não se dão conta, mas o tempo todo a gente está se comunicando e falando em público, porque você está conversando com outra pessoa, você tem que ir na reunião do seu filho, na reunião do condomínio, você está no mercado, você está no trabalho, você tem que explicar algo, você tem que pedir. Então, assim, o tempo todo a gente está se comunicando. Só que o que acontece? A gente não está se comunicando com qualidade, a gente não planeja a comunicação e a gente acha que a gente não está falando em público, mas a gente já está fazendo isso. Só que automaticamente, e por isso, na grande maioria das vezes, sem qualidade e sem atingir os objetivos que a gente gostaria. Então, veja, essa habilidade hoje de falar em público, né? A gente ouve muito na internet, tem muitas pessoas dando dicas sobre falar em público. Faz isso, faz aquilo, levanta o braço, agacha, põe a mão no joelho, né? Enfim, tem tantas dicas. E, na realidade, o mais importante para quem quer falar em público com qualidade e segurança é entender esse processo que a gente está envolvido. A Ana Carolina está chegando. Então, o mais importante é você entender esse processo, porque a gente já se comunica. A comunicação é uma habilidade natural, só que a gente não desenvolve a nossa comunicação. E por isso existe o medo, que aterroriza as pessoas. Mas todo mundo está comunicando. De uma forma ou de outra, a gente se comunica. E tudo em nós comunica. Então, veja, o medo de se comunicar é tão grande, o medo de falar em público é tão grande, que por isso mesmo essa habilidade é muito valorizada. Mas quando as pessoas falam que têm medo de falar, né, elas não se dão conta de que elas já fazem isso, só que elas fazem sem qualidade, sem segurança. E quando a gente fala em falar em público, quando a gente fala em se comunicar, a gente tem que pensar na comunicação como um todo, porque tudo em nós comunica, né? Então, assim, o que que precisa realmente você fazer para você poder ter uma qualidade e segurança? É desenvolver a sua comunicação, entender o processo comunicativo e não ficar decorando regrinhas, tentar parecer com uma fulano, com Beltrano, copiar uma outra pessoa, porque a gente não consegue sustentar. Então, veja, hoje já é conhecido aí do público, né, que o medo de falar em público, ele é muito grande, que ele supera o medo de falar, o medo da morte. As pessoas têm mais medo de se expor, e mais medo de falar em público do que de morrer. Nossa, gente, acredita numa coisa dessa? É impressionante. Sendo que falar em público com qualidade é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Qualquer pessoa pode desenvolver essa habilidade e falar com qualidade e segurança. Mas não é decorando regrinhas que você vai conseguir isso. E sim, entendendo esse processo e fazendo um treinamento adequado, praticando, né? É como dirigir, como falar uma outra língua. Você não consegue ter qualidade se você não entender
se você não fazer um treinamento e praticar. Então, veja, o que que, como que aparecem os medos, né, de falar em público? Como que esses medos vão aparecer? É porque, eu tenho medo de falar em público, tá? Mas o que que significa isso? Então, eu trouxe aqui 6 medos que travam a comunicação e que atingem em cheio o falar em público. Então, medo de falar o que pensa, as pessoas ficam receosas, né? Por quê? Porque tem o medo do julgamento. Então, é uma bola de neve. A, quando você vai se expor, né, a pessoa tem medo do julgamento do outro. O medo do julgamento, ele esconde, na realidade, uma insegurança, porque a pessoa tem uma falta de segurança do papel que ela está ali ocupando. Tem medo de errar, volta de novo com medo do julgamento. Né? Se eu errar, o que que vão falar, o que que vão pensar? Veja, é falta de segurança. Segurança de quem é você, do papel que você está, do, do, do conteúdo que você tem que entregar. Então, muitas coisas a gente resolve fazendo um preparo e fazendo treinamento. E outras, entendendo o processo comunicativo que a gente está envolvido. Então, medo do fracasso, volta de novo para o julgamento, né? Se eu tenho medo de fracassar, eu tenho medo de ser julgado, o que que vão pensar de mim? Também uma frustração comigo mesmo, né? De não conseguir atingir o que eu gostaria. Medo de ser diferente, né? Todo mundo quer ser autêntico, mas ninguém quer ser totalmente diferente, porque a gente vive numa sociedade. Então, a sociedade, ela acaba ditando regras, e a gente não quer estar totalmente fora dessas regras. Medo de não agradar. E se eu falar, ninguém gostar, se ninguém atender, se ninguém... Então, assim, o tempo todo a gente está avaliando como que o outro está nos recebendo, né? E esse pensamento, né, sobre como o outro vai me receber, faz com que a grande maioria das pessoas trague antes mesmo de fazer a entrega da mensagem, né? Então, você tem que fazer uma palestra, tem que fazer algo que vai realmente ter que se expor ali em público, a pessoa nem tenta, porque ela já está tão carregada de medos que ela não vai passar por aquilo. Então, o medo, ele acaba paralisando as pessoas. E o medo é algo que a gente tem que aprender a lidar com ele. Porque o medo, ele na realidade é uma defesa do nosso corpo, né? Que nos protege. Então, não tem como você eliminar totalmente o medo, mas tem como você controlar, você se preparar e você se colocar numa situação em que você se sinta segura e que você possa entregar a sua mensagem com qualidade. Então, veja, os sintomas de quem tem medo. A gente está falando de medo de falar em público. Quando a pessoa tem muito medo, ela tem aquele medo que paralisa, né? Ela vai ter manifestações físicas. Para essas pessoas, primeiro precisa tratar essa situação, fazer com que ela se sinta mais segura, para que ela possa começar a desenvolver a sua comunicação e realmente falar em público com qualidade. Então, você tem que fazer uma autoavaliação de como que você se sente quando você tem que se expor, né? Então, tem aqui, aumenta a frequência cardíaca, rigidez muscular, boca seca. Isso é muito importante para você começar a tratar. Então, como você se sente? Isso faz parte do autoconhecimento na comunicação. O que que a comunicação me causa? Por que que eu me sinto assim? Isso tudo, no raio-x da comunicação, a gente desenvolve, ajuda a pessoa a se desenvolver. Não é algo que você vai fazer do dia para a noite. Não, você vai começar a se desenvolver hoje e amanhã você já está brilhante. Não é assim. Se fosse assim, qualquer pessoa estaria aí fazendo essa transformação. Porém, é uma transformação que é possível e que traz realmente grandes benefícios na vida da pessoa. Então, vamos lá.
Eu sempre falo para os meus alunos que a comunicação, ela é a expressão de quem a gente é por dentro. E que nenhuma pessoa deveria ter medo de se comunicar, medo de falar em público, né? Até isso as pessoas não sabem, sabe? É, que nenhuma pessoa deveria se sentir menos, se sentir inadequada ao se comunicar e expressar quem ela é, né? Tem gente que tem vergonha do sotaque. Ela não tem um sotaque porque ela escolheu. Ela tem um sotaque porque ela cresceu numa determinada região. Ela tem um estilo de comunicação porque ela aprendeu aquele estilo de comunicação. Então, tem coisas que a gente pode mudar. Já viram a propaganda incrível lá da Mastercard, né? Tudo aquilo que você pode comprar com o Mastercard, mas, né, existem coisas que o dinheiro não compra. A comunicação é assim também. A gente pode melhorar, a gente pode mudar muitas coisas na nossa comunicação, mas a nossa comunicação, ela revela quem somos, onde nascemos, qual é o nosso poder aquisitivo, quais foram as oportunidades que eu tive na vida, né? Se eu falo um português correto ou não, se eu falo ou não, se eu sou uma pessoa muda, ela não se comunica, se comunica. A comunicação é para todos. A comunicação é para o índio, é para o pedreiro, é para o doutor, é para a enfermeira, é para quem está no norte, no sul, no leste, oeste, enfim. Todo mundo se comunica e tem o direito de pôr a sua voz, de usar a sua voz para fazer a sua mensagem ser ouvida e deve ser respeitado. Mas só o fato de você não ter essa consciência, porque a gente vem de uma história onde as pessoas vão se organizando, a sociedade vai se organizando para calar o outro, né? Calar a mulher. A nossa história é uma história em que a mulher, na grande maioria dos tempos, ela foi calada e ela ainda continua sendo calada dentro da nossa sociedade e em outra sociedade, né? Então a menininha ela começa já desde cedo, não faz isso, faz aquilo, fecha a perna, não usa assim, agora não, né? O que que acontece? A pessoa vai engessando a sua comunicação e ela vai se sentindo com medo de reivindicar e de expor um direito que ela tem, que ela nasceu com ele. Então, por que que você vai desenvolver se você não pode nem dar um pio? E isso vai criando na população um sentimento, né, nas pessoas um sentimento de que ela é inadequada, de que ela é menos, de que ela de tudo que ela faz não é adequado. E aí, gente, é lógico, fica muito difícil de você se expor com tanto julgamento em cima. Julgamento criado pela nossa própria sociedade. Às vezes, até para nos defender. Porque quando um pai corrige um filho, né? Não, não faz isso, não faz aquilo. Agora, não, quando eu era pequenininha, meu pai era juiz em Amparo, uma cidade aqui do interior de, de São Paulo. E ele era juiz e nós adotados. Somos 4 filhos adotados em casa. E eu já contei para vocês das grandes dificuldades que enfrentei em relação à comunicação, logo no início da minha vida, porque eu fui adotada no Paraná, no interior do Paraná, eu sou de Sabáudia, e aí eu fui trazida para São Paulo, para o interior de São Paulo, aqui me fantasiaram de paulista, né? E eu falava do jeito que eu falava lá. Então, logo cedo, a minha expressão já foi detonada, porque eu falava penal, isso é muito marcante na minha vida, porque eu era uma criança muito ativa, muito alegre, eu gostava muito de desenhar, e o meu penal, o, o o estojo, né? Penal é o estojo, é onde você guarda, onde guardavam as penas, né? Onde você guarda os seus lápis. Aquilo era muito importante para mim. Então, eu aprendi que não era penal, que era estojo, né? Aí comecei a falar estojo. Só que eu fui adotada e uma irmãzinha minha foi adotada também, mas ela não veio junto. E durante um tempo, quase um ano,
a minha mãe ficou indo e vindo, e eu ia junto, ia, voltava. E quando eu chegava lá, eu comecei a falar estojo, olha o meu estojo. Não, não é assim que você fala. Nossa, ninguém vai te entender você falando assim. E aí eu fiquei confusa. Pô, mas eu estou falando assim aqui, não é, eu estou errada em São Paulo, mas aqui no Paraná eu estou correta. Aí quando eu vou. Então aquilo já deu um nó na minha cabeça e eu comecei a ficar, né? Ficar engessada com a minha comunicação. E eu era corrigida o tempo todo. O tempo todo eu lembro dos meus pais corrigindo a minha fala. Eu começava a falar, nós vamos. O tempo todo meu pai, até hoje meu pai me corrige. Então, eu tive que aprender a lidar com isso para não deixar a minha voz ser calada. E isso é o que acontece na sociedade. A pessoa, quando tem um costume diferente, uma fala diferente, um sotaque diferente, quando cada pessoa é de um canto, ela desenvolve a sua comunicação dentro da sociedade em que ela cresce, ela vai manifestar aquilo que ela aprendeu. Só que você vai para um lugar que é diferente, ou está com uma pessoa que é diferente, aquilo parece que não é adequado, mas não é. Aquilo existe em algum lugar. Então, a primeira coisa que a gente tem que realmente ter em mente é que nenhuma pessoa deveria ter medo de se comunicar, de falar em público, de se expor, de fazer a sua voz ser ouvida, de fazer a sua voz ser respeitada, né? Nenhuma pessoa deveria se sentir menos, se sentir inadequado por se expor como ela realmente é, com o sotaque que ela tem, com o vocabulário que ela aprendeu, falando das coisas que ela conhece, certo? E isso não quer dizer que a gente não possa se desenvolver, que a gente não possa conhecer outras coisas. Mas isso nos traz mais segurança para usarmos o que a gente tem de ferramentas. E muitas pessoas, que não conhecem, né, todas as regras gramaticais, hoje existe até professor criticando e calando voz de aluno porque ele não faz uma conjugação perfeita. Então, veja, educar e incentivar que você melhore, porque às vezes a pessoa não teve uma oportunidade. E isso é um fracasso meu, de quem está falando errado? Não. Isso é um fracasso do Estado, um fracasso do país que a gente vive, que não dá educação adequada para os nossos alunos, quando a gente é criança. E a gente não percebe isso quando é criança, né? A gente só vai perceber isso quando é adulto. E aí o que que a gente tem? Vergonha. A gente tem vergonha por não ter tido a oportunidade, como se aquilo fosse uma responsabilidade nossa. Então, veja, você entender essa grande amarra que tem na comunicação, esse engessamento para fazer a sua voz não ser ouvida, é fundamental para que você dê o próximo passo, porque isso aqui vai fazer parte da segurança na sua qualidade. E vocês vão entender, porque eu tenho recebido várias perguntinhas de pessoas, de alunos. Eu até vou fazer um post sobre qualidade e segurança da comunicação, porque houve aqui, em alguns momentos, que eu falei, qualidade na comunicação e segurança são diferentes. E, o que que significa? Qualidade é quando você pega o seu texto, você lê aquele texto, o material que você vai falar, certo? Você vai falar lá com seus, você vai apresentar um imóvel, você tem algo para apresentar de uma clínica para o seu paciente, você vai falar com seus alunos, você tem um material, um assunto. Você olha aquele assunto, você lê, você entendeu tudo, você faz uma apresentação, você treina, ótimo, você vai ter qualidade para você fazer a sua apresentação. Você sabe o que tem que falar, a gente vai mostrar aqui, começo, meio e fim. Só que o que acontece? Quando você só se preparou para ter qualidade, você pode ser atropelado e pela falta de segurança. Bom dia, Fabi. Fabi está entrando agora. Então, veja, a segurança é algo que está envolvido aqui com o entendimento do processo da comunicação, do entendimento de quem você é, do que você carrega na sua comunicação, por que você fala daquele jeito, por que você tem sotaque.
Porque a segurança é você conseguir manter a qualidade tipo, do que você treinou. É alguém fazer uma pergunta e falar, por que que você está falando penal? E aquilo deixar a pessoa desconcertada, como se ela estivesse fazendo algo errado. E aí ela começa a chorar, como eu já fiz, né? Não, desculpa, eu me confundi, não é penal, é estojo. Veja, então, às vezes, um gatilho pequenininho desestabiliza a pessoa, e a pessoa chora, ela não consegue manter a fala dela. Ou ela faz, ela começa a ficar nervosa, ela agride o outro, ela fica brava, ou ela simplesmente se cala, o que é pior, né? Porque quando a pessoa se cala, aí o outro entende o que ele quiser. Então, a segurança é para que você tenha esse equilíbrio de não chorar ou de não se estressar na hora de se comunicar. E a qualidade é você fazer a sua apresentação com qualidade, com começo, com meio, fim, com uma apresentação bonita. Bom, vamos lá. Então, por que que nenhuma pessoa deve ter medo, né? Deveria se sentir inadequada na hora de se expressar? Por isso, porque a comunicação é a expressão de quem a gente é por dentro, certo? A comunicação, né? Porque falar em público é um tipo de comunicação. É a comunicação que você vai fazer através da fala. Então, quando você vai se expressar, vai se comunicar, você vai expressar quem você é. Você vai passar a sua história de vida. Você vai passar o que você está sentindo no momento. Como? Através de tudo, porque tudo em nós comunica. Através dos gestos que você faz, das palavras que você usa, do sotaque que você carrega, do que está adornando ali o seu corpo. Tudo isso comunica. E você não usa. A gente não usa as coisas, a gente não fala uma palavra, a gente não usa uma expressão sem motivo. A gente usa porque a gente aprendeu. A gente não fala errado, né? Uma pessoa, esses dias eu fui, eu estava na Flip, participei lá da Flip, e a Glicéria, que é uma índia que está, acho que é a única representante do Brasil na ONU, ela, ela, ela é brilhante, porque ela vem e ela conta o dia a dia, né, do indígena brasileiro, né? Então, ela é uma indígena, né? Hoje não se fala mais índia. E, e ela começou a falar, então, com várias falhas no português dela. Mas ela se calou? Não. E por que que ela tem falha? Porque ela teve que aprender o português. Ela aprendeu o português, né, de uma forma precária, né? Ela aprendeu o português junto com a língua que eles falam na tribo. Então, assim, é lógico que tem falhas ali, mas a pessoa, quando tem consciência daquilo, ela não se cala, sabe? E ela é uma pessoa que não se calou, que usa a sua expressão, que fala do jeito que ela sabe e que está melhorando dia a dia. Porque cada palestra dela que eu vejo que ela melhorou, ela montou uma nova frase com muito mais qualidade. Então, veja, uma coisa é você se calar porque você não sabe e, e, e você se sentir ali frustrado. Outra coisa é você falar, é você fazer a sua voz ser ouvida e buscar melhorias para a sua comunicação. Então, gente, isso é muito importante. Isso, infelizmente, encontro em muitos alunos. O medo de se expressar, a vergonha de ter um sotaque, a vergonha de não conhecer toda uma gramática, sendo que o grande fracasso não é da pessoa. Não ter tido uma oportunidade de ter uma educação de qualidade é um fracasso do nosso país, né? E que hoje, quando somos adultos, nós temos que ter consciência disso. Lógico, ir atrás do prejuízo, buscar melhorias, mas não fazer com que essa falha no nosso sistema continue calando a nossa voz. Se você tem algo importante a ser dito, não deixe de falar. Veja, é inverter os papéis. Não ficar tão preocupado se a sua fala está correta ou não, mas sim se a sua mensagem está sendo ouvida, respeitada e admirada. E com o treinamento e com
com a continuidade do desenvolvimento da sua comunicação, você vai ficando cada vez melhor. É isso que acontece com as pessoas que praticam e que vão atrás do conhecimento. Vamos lá. Então, eu não quis colocar regras, faça isso, faça aquilo, porque isso não ajuda a longo prazo, tá? Isso vai ajudar ali numa apresentaçãozinha, e na outra? E na hora que alguém te interromper? Então, eu trouxe aqui coisas que eu trago no meu treinamento, elementos que eu coloco no meu módulo, né, no, no método que eu desenvolvi, para que a pessoa tenha qualidade, para que a pessoa tenha segurança. E eu acho fundamental que quem quer ter uma boa comunicação, quer falar em público com qualidade, precisa entender que, primeiro, é a intenção. A intenção, a disposição, porque quem quer ser entendido vai dar um jeito. Vai fazer mímica, vai mudar as palavras, né? Você falou penal, a pessoa não entendeu, você vai, mas é estojo, você não sabe que existe aquela palavra, é aquele negocinho que você coloca os lápis e tal, agora você entendeu. Então, a primeira coisa na comunicação, né? Por que que a gente se comunica? Para se fazer ser entendido. Então, é a intenção. A intenção, a disposição, o desejo, e isso é de graça, está dentro da gente. Se você quer ser entendido, você tem que arrumar meios de fazer a sua voz ser ouvida e fazer com que o outro se conecte com você, né? Ele não está te entendendo porque a palavra que você está usando ele não conhece, muda a palavra, faz gestos, desenha. Então, a primeira é a intenção. A segunda é o preparo. Existe um processo na comunicação que vai trazer para você qualidade na sua comunicação. Esse caminho do conhecimento, que você vai planejar, vai treinar, né? Vai fazer o seu roteiro, começo, meio e fim. E a terceira é o equilíbrio de entender quem você é, onde você está em relação à comunicação, né? É o autoconhecimento. E isso vai te trazer segurança para você começar a falar, e aí alguém te interromper ou faz uma crítica e você desaba, né? Você começa a ficar nervoso, dá um branco, pior, começa a chorar. Eu já passei por isso. Em momentos em que eu não sabia nada da comunicação, eu passei por isso, porque eu mudei de família quando era criança, tive que reaprender a me comunicar. Então, tudo para mim, né, todo julgamento me atingia muito, né? E quando eu entendi que, graças a Deus, a família que me adotou, minha mãe, professora incrível, meu pai, um juiz maravilhoso, a família que me adotou, eles estavam preparados para trazer para a gente realmente esse poder. Então, quando eu entendi que a minha comunicação, eu me comunicava daquele jeito porque eu aprendi e que eu tinha que me adequar e que isso ia levar um tempo e que estava tudo bem, eu parei de me preocupar tanto, como eu estava falando, comecei a desenvolver, e quando eu vi, eu estava trabalhando com isso, eu estava ensinando outras pessoas. E fui estudar e melhorar, e continuo melhorando, aprendendo, né? Quanto mais a gente sabe, mais a gente tem para aprender. Quanto mais a gente sabe, a gente descobre que menos a gente sabe. Porque se a pessoa não tem dúvida, é porque ela não sabe nada. Não, quantas estrelas? Não faço ideia quantas tem. Então, assim, eu não tenho nem dúvida. Um nome, não tenho. Faça uma pergunta sobre a galáxia. Puxa, não tenho. Não tenho porque eu sou ignorante nesse assunto. Então, quanto menos a gente sabe, né, menos dúvidas a gente tem. Quando você começa a entender o processo comunicativo, você vai ter um monte de dúvidas. Eu faço aula, eu estou com um grupo de universitários agora, e um dia eu perguntei, alguém tem dúvida? E ninguém tinha dúvida, nenhuma. Aí eu falei assim, então vocês não entenderam nada, ou nem estavam aqui. Porque quando a gente começa a entender, quando a gente começa, a gente tem dúvida. Porque quando a gente não... Todo mundo tem dúvida, né? Quanto mais a gente sabe, mais dúvida a gente tem. Então, esses 3 pontos acho extremamente importantes de serem entendidos, e por isso a gente vai passar por um pouquinho
por cada um deles. Então, quando eu falo a intenção, é isso mesmo, o desejo, né? Qual é a intenção que eu tive? Eu vou falar lá com meu filho, com meu chefe, qual é o meu objetivo, né? Então, eu tenho uma intenção ali de entregar a minha mensagem e de me fazer ser entendido. Qual é o impacto que eu estou causando no outro? Né? O outro vem com, puxa, não entendi o que você falou. Então, eu tenho que buscar ali, na hora, um meio de fazer com que ele me entenda. Então, a primeira coisa é a intenção, porque eu posso ter todas as ferramentas, eu posso ser muito boa, eu posso conhecer muito, mas se eu não tenho a intenção, eu vou, ai, deixa para lá, sabe? Ai, nem perco tempo com um jeito assim. Se você não tem a intenção de se fazer ser entendido, não vai acontecer o entendimento. A sua fala não vai ser boa, você não vai encantar ninguém. E muito menos vai ser respeitado. Então, a segunda coisa é o preparo. É você ter o seu roteiro estruturado, com abertura, desenvolvimento e encerramento. E isso requer que você saiba do que você vai falar, qual é o conteúdo, né? Porque como que você vai preparar um começo, meio e fim? Como que eu vou, o que que eu vou, como que eu vou começar a minha fala? Eu vou falar, boa noite, senhores. Ah, mas é um grupo de jovens. Então, eu tenho que saber quem é o público. Ah, não, eu vou falar assim, porque só tem uma galera super jovem lá, então eu vou falar, lá, galera, boa noite. Desenvolver. Como que eu vou desenvolver? Eu vou começar de trás para frente, eu vou fazer cronologicamente, era uma vez, começo, meio, fim, ou eu vou contar um fato importante primeiro, o vaso caiu, quebrou. E aí eu conto o restante, e aí eu faço o encerramento. Isso tudo a gente coloca lá no curso. Ensino vocês a fazerem todo esse desenvolvimento. Como que eu vou usar a minha voz? Né? Vou falar baixinho, vou falar alto, vou falar rápido para que todo mundo me acompanhe, vou falar calmo. Isso também faz uma conexão com o público que eu estou falando. Minha linguagem corporal. Se eu não penso sobre como eu vou me portar, como eu vou entregar a minha mensagem, na hora não vai acontecer. Então, veja, por isso é que precisa ter o preparo, é pré. Você vai estar se preparando para uma situação. Você vai internalizar o que você quer entregar. Para quando você estiver lá, aquilo vir de forma rápida e fácil. As palavras que você vai usar. Se você não pensa nas palavras, você vai usar aquelas que você usa todos os dias. E talvez aquelas que você usa todos os dias não se encaixem. Por quê? Porque depende muito do público. Para quem você está falando? Né? Se você está falando com um público jovem, você está falando a sua equipe, é o seu chefe, você pode escolher palavras que sejam mais adequadas, que vão fazer com que a sua fala seja entendida, que a sua fala seja entendida mais rapidamente. Entende como é um processo? E que você não precisa decorar quando você entende isso? E aí entra o equilíbrio, que é você equilibrar a sua razão com a sua emoção. Nossa, eu não falo tão bem, né? Você tem consciência que você não fala tão bem, né? Aquilo te emociona, te desequilibra. Eu queria falar bem, mas eu não falo. Por que eu não falo tão bem? Quais são os motivos, né? Monte ali um ponto de equilíbrio com você. Eu tenho uma amiga palestrante que foi impedida de, de estudar até os 18 anos. Ela estudou até os 9, ela aprendeu a ler, e isso foi a salvação da vida dela, porque dos 9 aos 18, ela leu tudo que ela podia, ela tinha fascínio por aprender, justamente porque era privada daquilo, e quando ela pôde estudar, ela estudou e nunca mais parou. Hoje ela tem livro, ela tem minha idade, um pouquinho mais, e hoje ela tem livro publicado, ela tem mais de uma faculdade. Como ela conseguiu isso? Né? Ela foi atrás do prejuízo. Então, essa pessoa teve que equilibrar a razão e a emoção, porque muitas vezes ela
quando ela, principalmente no início, né, quando ela começou a palestrar, ela não tinha uma concordância perfeita, ela não sabia todas as palavras, mas isso não impediu que ela fosse lá e fizesse a sua voz ser ouvida. Então, o equilíbrio é o entendimento de quem a gente é, da onde a gente está, o que a gente precisa melhorar. Isso traz segurança para você. Isso vai trazer segurança. Você está com o seu roteiro tudo pronto, maravilhoso, e lá na hora você não vai desabar. Você vai conseguir se manter. Não é uma palavra errada, não é uma troca ali de qualquer coisa que vai fazer com que você se cale, ok? Então, esses 3 pontos são extremamente importantes para quem quer desenvolver a sua comunicação e principalmente para quem quer falar em público, porque sempre vai ter alguém diferente de você e que pode te questionar e aquilo pode te trazer uma emoção. Mas se você trabalhou o seu equilíbrio, se você trabalhou o seu autoconhecimento, você não vai desabar, você vai continuar. Então, veja, nessa parte do equilíbrio, é extremamente a gente trabalhar o autoconhecimento na comunicação. Não é existencial. O que é autoconhecimento? É a gente se conhecer. Como que é o autoconhecimento na comunicação? É como que eu me comunico, né? Qual é a imagem que o mundo tem de você? Mas quem você pensa que é? E quem você é verdadeiramente? Ah, eu acho que eu sou fodástica, maravilhosa. Mas eu sou. Isso é um diálogo com você mesmo. Você fazer ali a sua autoavaliação, o seu autoconhecimento. Eu gostaria de ser essa fodástica, mas eu ainda tenho algumas questões, né? Por quê? Como eu posso melhorar? Se quando você tem consciência do seu papel, de quem você é, de onde você está, não é qualquer coisa que vai te abater. Não é qualquer questionamento que vai te derrubar. Porque você está consciente. Ah, eu sei, desculpa, eu não consegui fazer assim, ah, mas eu sei. Isso é por isso, é por isso, por isso. Né? A pessoa tem que estar ciente, ela tem que ter aquela comunicação consciente, mas você não consegue dar esse passo se você não faz essa autoavaliação, sincera com você mesmo. E por isso eu vejo tantas pessoas todos os dias, sabe, passando mal, dando branco, não conseguindo fazer sua voz ser ouvida. Peraí, deixa eu tomar mais cuidado. E aí sim, o que você quer comunicar, porque isso também faz parte do equilíbrio. Eu tenho algo importante, veja, a Glicéria, né, essa indígena maravilhosa, ela tem uma mensagem importante que é muito maior do que os erros de português ou de alguns mal-entendidos que possam acontecer na hora da fala dela. Ela tem uma mensagem do seu povo, ela ela também quer levar melhorias para o seu povo. Então, se ela não faz a voz dela ser ouvida, como que vai acontecer essa transformação nela e na sociedade que ela vive, né? E para quem é essa comunicação? Aí entra a questão de quem é o seu cliente, quem vai te ouvir, para que você tenha a intenção e busque ferramentas para que ele te entenda melhor, né? Quais são as ferramentas? Palavras, né? Você vai desenhar, você vai usar uma apresentação, você vai mudar alguma palavra, qual é a entonação que você vai colocar ali na sua apresentação? Tudo isso você tem como ajustar. E passe pelo autoconhecimento. Porque se você não tem a ideia de como você se comunica, como que você vai ajustar? Vai ajustar o quê? Ah, eu sou muito agressiva na minha fala. Para a pessoa ter essa afirmação, ela precisa fazer essa autoavaliação, né? Eu coloco testes aqui de assertividade, aí as pessoas fazem, elas me mandam perguntas, e eu tenho o maior prazer de responder, porque isso é maravilhoso. É mais uma pessoa ajustando sua comunicação. Muitas pessoas descobriram aqui, através do meu canal, através das minhas aulas, que tem uma comunicação muito agressiva, né? E que, às vezes, ela quer acolher alguém e só a forma dela falar já, em vez de acolher, repele. Mas também
vi muitos alunos descobrirem que tem uma voz muito passiva, sabe? Ai, todo mundo passa por cima de mim, não me deixa nem eu falar. E é aquela voz passiva. Como trazer poder para essa fala? Primeiro, a pessoa tem que ter a noção. Nossa, eu sou muito passiva na minha comunicação. Se você deu esse passo de entender como é o seu estilo de comunicação, você está pronto para o outro, que é desenvolver os outros estilos que está te faltando, né? E trazer, então, o equilíbrio para a comunicação. E esse processo começa de dentro para fora. Começa com o seu pensamento. Como que eu sou, como que eu estou, onde eu quero chegar, né? Para você poder mentalizar o que você sente, transformar, ressignificar e mostrar isso através do seu comportamento. Então, veja, são dois entendimentos importantes, como funciona a sua própria comunicação, a sua comunicação, né? Se você é mais agressivo, mais passivo, como que é o seu sotaque? Você tem sotaque? Né? Você tem, quais são as palavras que você usa? Então, é assim, como que funciona a minha comunicação? Como que eu me conecto com a outra pessoa? Como que eu vou estabelecer a comunicação com o outro? Eu sou gentil? Eu não sou gentil? Eu prefiro escrever do que falar? Então, quando a gente começa a se entender, a nossa comunicação pode ser melhorada. Porque se você não se entende, se você não sabe como você se comunica, você vai melhorar o quê? O que estão dizendo para você, às vezes aquilo que a pessoa fala que você tem que melhorar, aquilo você já é bom, né? Então, essa autoavaliação, ela é extremamente importante para trazer essa questão do equilíbrio, que vai trazer a segurança na comunicação. Lembra? Segurança e qualidade. A qualidade você consegue com o treino ali de o conteúdo e a sua apresentação. Tem qualidade, né? Apresentou bonito, falou bonito. Mas e o equilíbrio? O equilíbrio é que vai te trazer a segurança, você se sentir seguro, né? Você vai ser interrompido, vai ser questionado e você não vai desabar. Você vai conseguir sustentar o que você está falando. Então, veja, tudo isso para traduzir em gestos e palavras e fazer a sua comunicação ser entregue com qualidade e segurança, sem que haja mal-entendidos. Então, o que eu penso e o que eu consigo colocar em palavras, e o que eu realmente falo, e o que o outro entende. Entende o processo? A comunicação começa em mim, eu vou transformar isso numa expressão, vou entregar, e o outro vai entender, e nem sempre vai entender como eu gostaria. Então, eu tenho que ter intenção de ir lá. Você entendeu? É isso mesmo? Tá bom para você? E você fazer as correções para que realmente a sua comunicação comece a ter qualidade. E do seu jeito. Você não precisa se transformar em outras pessoas. Eu trouxe aqui 3 pessoas que conseguiram desenvolver a sua fala com a sua essência, né? Sem copiar ninguém, né? Cada um deles tem um estilo, tem uma forma, tem um vocabulário, né? Um usa mais a comédia, né? A Tatá, ela é uma comediante, mas ela consegue ser ouvida, ela, ela brinca com as próprias falhas. O Steve Jobs, ele já é mais monótono, ele já é uma pessoa que se preparava muito para falar em público. Quando ele ia fazer uma apresentação, ele tirava uma semana para se preparar, né? E aí, a ex-primeira-dama aqui dos Estados Unidos, que também tem uma fala extremamente cativante, uma pessoa também que se prepara muito, mas cada um dentro do seu estilo, com a sua